colocar aí o fone aí, ó, que vai te dar o retorno, tá? Nossa! João Felipe, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Prazer é meu. Tem sempre essa introdução em inglês? Sempre, mas How's it going, my brother? A pergunta que eu sempre faço após essa introdução é English or Português? Português ever. Forever, tá? Forever. Pra sempre. Não, tranquilo. Vamos pro português então. Que nunca se sabe, né? Às vezes vem um cara aqui que é fluente em... E até hoje eu não fiz um podcast em inglês, entendeu? Legal. Então aí, mas quem sabe um dia. Não passo fome. Tenho erros gramaticais e verbais normal, mas... Tá. Mas assim, deixa eu te perguntar então, porque você trabalha com tecnologia, né? Tecnologia. Então, assim, você deve ser fluente na linguagem de Tecnologiquez, né? Vamos assim tecnologiquez, né? Você, me fala aí, João, a gente pode entrar em muitos assuntos hoje, né? Mas a gente tava falando ali agora sobre as suas diversas empresas, né? Quantas empresas você tem? Acho que eu tenho umas 4 empresas. Você tem 4 empresas, mas tudo assim... Na área de tecnologia. É? Cara... Na área de tecnologia. Vamos começar por aí, então. Pode começar por aí? Pode ser. Bom, eu sempre gostei de empreender, né? Desde pequeno, sempre gostei de empreender. Desde pequeno, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, vendia bombom. Vendia bombom na igreja, vendia bombom na escola, para ter minhas coisas. Então, eu vim de uma família humilde, né? E se eu quisesse um tênis, eu tinha que comprar. Então, basicamente, foi aí que veio a fome de empreender, né? Tá. Mas seu pai te ensinou? Seus pais te ensinaram isso? Meus pais sempre foram vendedores. Tá. Sempre foram vendedores. Então, meu pai sempre foi vendedor da Unimed, da Coca-Cola, ou representante, supervisor comercial. Minha mãe, mesma coisa. Na mesma linha. Então, vendas em casa sempre foi algo muito forte. Tá. Então, que é a minha área até hoje. Eu sou empreendedor, mas o que eu gosto mais é sentar na frente de uma pessoa, negociar com ela, mas trocar ideia mesmo e convencer os outros das minhas ideias. Basicamente é isso. E nessas ideias surgiram várias empresas de tecnologia. O começo da minha carreira sempre foi em agência de publicidade, em agência de marketing digital também. E a gente tem uma linha muito tênue, né? Porque se você está trabalhando com marketing digital, basicamente você tem que aprender de tecnologias. E quando você tem uma empresa de serviço, eu também tenho uma agência de marketing digital, que é voltada em CRO, ou CRO, Conversion Rate Optimization, que é uma otimização da taxa de conversão para e-commerce. A gente é mais focado em e-commerce. Ou seja, para vender mais. Você ajuda as pessoas a vender mais. Então, você tem uma página e você vende 1 milhão por mês naquela página de e-commerce. Você vende, sei lá, equipamentos odontológicos. Tá. E você tem que fazer com que 0,3% da taxa de conversão de visitas para vendas converta mais. Tá. Então, ou seja, se a pessoa tinha 1% de conversão e 0,3% de conversão, cara, isso é um grande aumento, né? Para quem vende R$1 milhão por mês. Então, a gente atende grandes empresas hoje. 0,3 já é, assim, sucesso. Já é sucesso. Porque, assim, 1 milhão de visitantes no site, 0,3 disso é convertendo para um comprador, para um cliente, assim. Um comprador, seria R$30 mil, enfim. Mas aí a gente tem clientes que faturam R$20 milhões por mês no e-commerce, ou numa plataforma, ou num SaaS, num Software as a Service, né? Que é uma startup, assim. Tá. Enfim, que é cobrança recorrente. Então, eu sempre tive agências de marketing e publicidade. A gente foi afunilando mais para tecnologia de e-commerce. E nessas tecnologias de e-commerce, você tem que trabalhar com várias plataformas. Então, plataformas de e-commerce, plugins para e-commerce, empresas de logística. Você tem que entender desse mercado todo. E quando você entende que você tem uma empresa de serviço, você fala, como que eu escalo isso de uma forma mais inteligente? E aí, essa empresa que faz isso, que escala, faz o pacote completo. Essa empresa, ela ainda existe, o nome dela é Neral. Isso, Neral, que significa, é um provérbio japonês que significa colocar todas as suas coisas, as suas forças em um único foco, em um único objetivo. Que para o nosso caso é aumentar a conversão do nosso cliente,
A gente tem toda uma metodologia, né, que é de CRO, para você converter mais em um site. Então, uma análise cíclica mesmo, para você entender como que o visitante está entrando naquela página, quais os conteúdos precisam estar naquela página, como você tem que fazer ele comprar. Basicamente é isso. Se for produto, ele compra. Se for leads, né, se for um contato de um cliente, que ele vai se tornar um lead para você, você tem que fazer ele preencher um formulário. Então, basicamente, a gente atende grandes empresas. Nestlé, Toyota, Henry Schein, que é a maior empresa de dental do mundo, enfim. A gente atende grandes players mesmo. Maiores players do Brasil e alguns do mundo estão conosco, assim, né, nessa agência. Você tem quantos funcionários nessa empresa? Nessa empresa, a gente já chegou a ter 55 funcionários. Hoje, a gente está com uns 35 funcionários que são fixos, assim, fixos e pontuais, assim. Porque hoje a gente conseguiu otimizar. Ou é tudo remoto? Hoje é tudo remoto. A gente tinha uma sede aqui em Maringá, né? Com toda essa galera. E aí, hoje, a gente consegue processualizar melhor o serviço, né? Então, a gente consegue ter menos pessoas automatizando alguns processos de análise, de teste AB, e a gente contrata pontualmente essas pessoas. No frigir dos ovos, assim, elas por elas. A quantidade de pessoas que a gente tinha antigamente é a quantidade de pessoas que a gente trabalha hoje, mas em projetos específicos, em projetos pontuais. Você é contrato baseado em projetos. Por exemplo, vou atender a Ginomoto. A gente atende a Ginomoto, por exemplo. Vou atender a Ginomoto. Eu preciso de uma equipe de desenvolvedor aqui para a Ginomoto, de 3 pessoas de teste, desenvolvendo ali os testes, né, na página mesmo, 2 pessoas de Web Analytics, 2 pessoas de SEO, uma pessoa de estratégia. Então, a gente monta um time para atender aquela demanda. Então, tem times que a gente tem 15 pessoas trabalhando, times que tem 5, e aí a gente entendeu que a nossa empresa é mais modular dessa forma, só que, por isso que eu estava falando de como que eu entro nas empresas de tecnologia. Porque a gente entendeu que para a gente escalar, a gente precisa automatizar um pouco mais os processos. E a gente estava com 55 pessoas. A gente ia ter que ter 100, 200 pessoas para ter um faturamento maior. O que a gente começou a investir mais? Em outras startups, em outras empresas. Eu tenho uma startup hoje que se chama Increase, que é uma spin-off da Neral, que a gente alocou time. Então, a gente tem mais time agora na Increase do que na Neral. Você vai... Daí eu vou fazer muito mais perguntas para você hoje do que provavelmente qualquer convidado, tá? Perfeito. Porque, cara, você tem 4 empresas. Então, assim, vai ser uma jornada aqui para mim, tá? Então, uma é a Neral, marketing digital. E aí, baseado nela, ela deu à luz a outra empresa. A Increase. E aí, deixa eu só para ter um macro, depois voltar pro micro. E as outras 2? Automizei, que eu já ouvi falar. Tem uma empresa própria minha, que é uma consultoria, mas eu tenho participação nas outras empresas, então é mais pessoal mesmo, administração pessoal. Tá. Aí tem outras coisas, né? O Thiago, a gente tem a Gelaboca Autor, que é aqui de Maringá. Esse Gelaboca a gente tem uma sorveteria autônoma em conjunto. Eu, outro João, que é o João Falavinha, e o Thiago Ramalho do Gelaboca, a gente tem essa empresa ali juntos também. Aquilo é uma empresa... Separado. Mas a Automizei atende... Atende essa empresa. Então... Ninguém deve estar entendendo nada, calma. Não. Mas dá para entender, entendeu? A gente vai fatiando o elefante aqui. Beleza. Peraí. O Gelaboca, né? Que é a primeira... O Gelaboca Autor é a primeira sorveteria do mundo. Então, vocês pegaram... Vocês se inspiraram lá nos Estados Unidos? Lá no Amazon Go? Sim. Se inspiraram naquilo, né? Com certeza. Tá. Hoje a gente recebeu uma notícia muito quente sobre o Amazon Go. Mas aquilo meio que dissipou, não foi o Amazon Go? Então, sim e não. Mas eu vou voltar só um pouquinho na pergunta e depois a gente volta pro Amazon Go. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Mas assim, Neral, o que aconteceu com a Neral? A gente viu que a gente não conseguia escalar tanto. A gente conseguiu escalar tanto, eu digo, faturamento pela quantidade de pessoas que a gente tinha na empresa. A gente sempre ia ter que inchar muito a equipe para faturar mais. O que a gente começou a fazer? Trazer tecnologias de fora, por exemplo, a MoEngage, que é uma ferramenta indiana de marketing de relacionamento. A gente começou a fazer parcerias, a gente começou a investir em outras startups para a gente capilarizar a nossa receita. Tá, então você usando assim, ferramentas. Assim. Ferramentas. Quando você fala investe em startup, não é tipo, eu comprei aquela startup ele para em alguns casos sim, também e outros casos, essa da Increase, que é uma spin-off, a gente destinou investimento para que ela acontecesse. Que daí eu já explico um pouco sobre a Increase.
E a MoeEngage é uma parceria indiana. A gente é a primeira empresa que trouxe uma ferramenta indiana, que é a maior ferramenta de marketing de engajamento do mundo. Eles nos procuraram, na verdade, para a gente ser um embaixador dessa ferramenta aqui no Brasil. E hoje a gente atende vários clientes grandes também, nacionais, com essa ferramenta aqui. Então, o que a gente entendeu? Poxa, eu tenho que escalar com tecnologia. Entendi. Por quê? Porque um processo de serviço é você faz o serviço, entrega, acabou, ou é um serviço recorrente, que sempre esse cliente sai, ou esse cliente fica, ele tem um tempo de vida. Numa empresa de tecnologia, ele tem um tempo maior. A gente fala de lifetime value. É um tempo de vida maior, o LTV desse cliente, né? Então, a gente entendeu isso. E eu, como gostava muito dessa parte, eu fui para esse spin-off sozinho, basicamente. Os sócios falaram assim, rapaz, vai sozinho aí, que você monta o time aí, a gente investe financeiramente no começo aí, eu investia junto, né, porque era dono da empresa, mas eu saí da cadeira lá de diretoria de marketing e de vendas, que era onde eu ficava, era a minha região, para abrir essa startup, vamos assim dizer. Aí sim, eu comecei a minha jornada nas empresas de tecnologia, quando eu falo de um produto de software. Então, a Neral é uma empresa de tecnologia baseada em serviços, né? Ela ajuda os clientes a crescerem mais através de serviço, pessoas que analisam a conta dela, que fazem ela crescer. A Increase, que é uma ferramenta onde você constrói front-ends de alta performance. E a gente é um front-end headless. O que isso significa? Imagina que você tenha um relógio. Você tem um relógio de ponteiro. O relógio, quando você vê o ponteiro, você consegue visualizar o que ele está fazendo, mexendo ali. Se você pega o botãozinho do lado e gira, você gira esse ponteiro. Então, você entende que aquilo é a interface do usuário. Interface. Você tem que falar tudo certinho, né? Front-end. Então, tudo que você vê e todo o layout, que é a interface, é o front-end. É o que fica no front. Então, tudo que o usuário mexe ou toca, gente, é o front-end. E a Increase, ela se acopla ao back-end, que a gente fala, que é a regra de negócio. Então, a gente tem o ponteiro do relógio e dentro do relógio a gente tem as engrenagens. O que faz isso acontecer? Então, as engrenagens no mundo da tecnologia é o back-end. Então, nós criamos uma tecnologia que você consegue fazer interfaces para o usuário, front-ends para o usuário, layouts, seja de um site, de um e-commerce, de um totem de autosserviço, de um aplicativo, de uma maneira muito mais fácil e muito mais performática, ela é muito mais rápida, enfim, muito mais tecnológica, em qualquer plataforma de mercado. Então... E a parte de data? Tipo assim, para extrair data ali de toda a atividade do cliente. Esses dados, a Increase também faz isso, porque a navegação do usuário a gente consegue entender o que ele está fazendo, né? Então, toda essa desde o analítica início, a conversão. E também, isso também pode ficar na parte do back-end. A gente transmite esses dados para o back-end, né? Para a plataforma, para as engrenagens que vão fazer tudo isso funcionar. Sendo bem simples para quem está ouvindo aqui, imagina que você está no e-commerce e você tem que calcular um frete, né? Você coloca o seu CEP e você clica no OK. O back-end processou essa informação e falou assim, poxa, na sua região o frete custa tanto. Mas na parte de interface do usuário, é tudo que a Increase faz. Então, ela se comunicou com o back-end e trouxe isso de uma maneira fácil. O cara só digitou o CEP. É onde tem um algoritmo. É isso aí. Então, o back-end é onde faz o cálculo das coisas, o front-end é onde você navega. E aí, a Increase, ela tem esse poder de você se conectar a outras plataformas de mercado, né? Tipo, outros e-commerces. Alguém já deve ter ouvido aí de Shopify, de Magento, Vtex, ou outras ferramentas mesmo, ERPs, que são sistemas de gestão. A gente conecta isso e transforma essas empresas, muitas das vezes, num e-commerce, numa plataforma onde o usuário consegue interagir e comprar. Para a galera que está escutando, parece que, nossa, isso é muito distante, é muito nichado, né? Mas se você parar para pensar, todo mundo precisa digitar em algo ou ter uma tela hoje para fazer alguma coisa. E a Increase é esse front-end, essa interface para tudo. Então, no mercado de e-commerce, que é onde a gente mais está, é muito eficaz, é muito necessário esse serviço. Então, a gente consegue capilarizar muito. E aí, indo para outra empresa, para vocês entenderem, como foi criado a primeira sorveteria autônoma do mundo, que aí é a Automizei. Então, você vê a Automizei ali, que essa é uma empresa que você faz com que
O cliente, ele entra na loja, pega o produto e ele mesmo paga, ele faz tudo sozinho. É diferente das lojinhas de condomínio, onde você mesmo é o caixa, né? Ou você vai no mercado, você mesmo tem um caixa de autoatendimento. É diferente, a gente automatiza toda a loja. Então, a gente utiliza, através de câmeras, inteligência artificial para reconhecer os produtos, a contabilização dos produtos também. E a gente tem todo o processo do aplicativo, o processo de controle de acesso do cliente, abertura de porta, a saída de portas, para ele sair e pagar e tá tudo debitado já no cartão de crédito dele, da melhor forma possível. Eu fui lá uns 2 meses atrás, para mim foi uma experiência incrível, cara. Aí a gente baixou ali o aplicativo ali na hora, entramos. Legal. Aí fiquei ali, pode falar. Hoje, você tem que escanear os produtos ali do Gela Boca Auto ali, né? Que você escaneia ali o QR Code ali, isso, o QR Code, o vidro ali. E vai embora. Mas a gente já tem outras tecnologias que nós temos que é só pegar e ir embora. Que esse é o Amazon Go. Então, esse é o Amazon Go. E essa é a notícia que eu ia dar. Cara! Porque hoje vai ser assim. Foi mostrado que o Amazon Go, parte dela é farsa. Como que assim? Descobriram que a Amazon Go, e é uma nota oficial da Amazon, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. Vocês podem ver na Revista Exame ou qualquer outro canal aí de reportagens, enfim. Que elas, para verificarem todas as compras, identificarem os produtos que o cliente estava pegando, eles contratavam 1.000 indianos para 40 lojas. Então, os indianos ficavam nas câmeras visualizando o produto. Não, cara, não acredito. Daí eu falo assim, rapaz, 25 pessoas por loja. Se são 40 lojas dividido por 1.000, 25 pessoas então, por loja. Todos esses anos, porque já tem uns 3 anos 2017. já, né? 17, então mais. 7, 8 anos. 7, 8 anos. E a gente acha, não, a Amazon tem a tecnologia sensacional. Que ela traca a sua mão, vê o produto. Era um cara. indianinho ali por trás. Não, e o duro que isso parte da tecnologia é verdade. A gente sabe que o reconhecimento dos rótulos dos produtos, né? O tracking das pessoas, o rastreio das pessoas, era mais fácil. É verdade. Só que a junção de todas essas coisas no varejo tradicional é muito difícil de fazer. E aqui, a gente, no Brasil, a gente quebrando a cabeça para fazer e achando que os caras eram super-homens. Assim, rapaz, esses caras estão em outro nível. E aí a gente vê que as coisas são mais simples do que a gente imagina. Então, hoje, a gente tem uma tecnologia, só que a gente blocou isso em lugares um pouco mais controlados. Por exemplo, uma geladeira autônoma. A geladeira autônoma é mais fácil de você identificar todos os produtos. Porque às vezes você pode ter um slot ali dentro. Sei lá, será que tem um sensor dentro de um... Você tem células de carga, que são a balança, o peso do produto. Então você consegue identificar os rótulos. É uma pessoa que pega por vez, né? Você não está com 40 pessoas analisando em tempo real o que essas pessoas estão fazendo. Mas até minha vida inteira eu achava que no hotel, quando eu tirava ali um refrigerantezinho ali da geladeira, era artificial. Não. Inteligência no hotel. Não, sabe qual que é a inteligência? Você sabe qual que é a inteligência? Era uma pessoa... A camareira vai em cima e dá o ok pro hotel. Não, eu tô zoando, mas Então, tipo assim, a tecnologia da Amazon não é nada diferente da tecnologia de um hotel comum. Nada, cara. Assim, óbvio que eles têm mais inteligência. Poxa, é uma empresa bilionária, né? Multibilionária. Então, mas aí o que eu vejo? Que o brasileiro, ele não tá muito atrás das tecnologias. A gente fala assim, poxa, as tecnologias, normalmente elas vêm com um atraso de 5 anos para o Brasil na utilização. Tem um atraso de 5 anos. Tem um atraso de 5 anos na utilização. Mas por conta da complexidade do varejo brasileiro. Né? Não muitas das vezes... mais rápido. Não muitas das vezes por você não saber que aquela tecnologia existe. Mas mais por conta de que a aderência do mercado brasileiro ela é muito mais demorada por uma série de fatores. Você vê que o Brasil, cara, para mim, o comércio brasileiro, o varejo brasileiro é muito mais complexo do que o americano. Você vê, começa por uma carga tributária. Você tem 5.000 aí, cidades no Brasil. E aí você tem 26 estados. Aí você tem várias regras tributárias para esses estados. E cada produto tem uma regra tributária diferente. E cada empresa pode ter uma substituição tributária ou um benefício fiscal diferente. Se você for fazer uma contabilização de
um produto, cara, você tem tipo 500 mil regras fiscais você não consegue, diferentes. Assim, categorizar as você coisas. não consegue. É muito difícil. Entendi. Tanto que, muitos anos atrás, as empresas tentaram vir para o Brasil fazer essa parte tributária e não conseguiram. Aí começaram a comprar as empresas de regras fiscais, né? Por exemplo, tem um investidor na Increase e também na Automizei, que se chama Jander Martins. Esse cara é fantástico. Ele vendeu a MasterSaf, que é uma empresa de cálculos tributários mesmo, de regras fiscais, enfim, para Thomson Reuters, que é uma das maiores empresas do mundo. Isso no anos 2000 lá, por 150 milhões de dólares. Por quê? Porque eles não conseguiam resolver... Pro Brasil, para utilizar no Brasil? Para utilizar no Brasil, porque eles não conseguiam entrar no mercado brasileiro por conta disso. É então, igual lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem um software chamado TurboTax. Já ouviu falar? Ele é assim, por exemplo, para eu fazer o pagamento do imposto anual lá, em vez de contratar um contador, eu tinha uma conta ali no TurboTax. E o TurboTax é um software, assim, cara, é incrível, assim, muito user-friendly, intuitivo. Você coloca lá a folha de pagamento, a folha lá chama o W2, não sei como que se chama aqui, que a empresa te dá, sabe? Você é um funcionário, você recebe lá... sua declaração. Declaração, isso. Você faz toda essa declaração ali. E ali é um software, cara, você preenche os códigos, cara, em 15, 20 minutos você já finaliza ali, né? Então, não sei se no Brasil tem algo assim. No Brasil para tem individual. Tem isso, tem uma empresa que chama Contabil One, que é fantástica. Tá. Tem algumas empresas que fazem isso no Brasil. Só que essa aí é para empresas, né? E também tem para pessoas também. Só que não tão automatizadas desse jeito. Tá. Porque então, é muito complexo. Por exemplo, você vai lá em Delaware, nos Estados Unidos, você abre uma empresa em um dia, em poucos minutos. Você abre uma empresa. Tem uma startup que se chama Stripe e também uma Brex no Brasil, nos Estados Unidos. Stripe é de pagamentos. De pagamentos. E ela tem um serviço Atlas na Stripe. Que você abre empresas em Delaware, que é um paraíso fiscal, é a prefeitura mais digitalizada do mundo, que você abre em poucos minutos uma empresa. Então, aqui no Brasil não tem como você abrir uma empresa em um minuto. Me desculpa, né? Não dá para você fazer isso. Porque você tem uma burocracia tão grande para você entender qual que é a sua atividade econômica, você tem que ir na junta comercial, você tem que... Rapaz, falar qual que é a cor da tua cueca para você abrir uma empresa. Mas, assim, essa complexidade deve ser, assim, algo planejado, é proposital, né? Porque, assim, um país capitalista, ele foca em eficiência, né? Um país como o Brasil, às vezes... o Brasil é um capital, mas não sei se ele foi governado por capitalistas, isso, né? Exato. A gente... Então, é por isso que tem toda essa... Tem um histórico de burocracia. No Brasil, ele é enraizado desde a colonização mesmo, né? Mas, enfim... Pra gente não ir num... Sim, mas é porque eu tô tentando entender por que é tão complexo, sabe? É complexo porque você tem que imaginar. Primeiro, a gente tem uma carga tributária num país, em países que você nunca viu antes. Então, só isso, para você plugar um software, é muito difícil você entender todas essas regras. Porque tudo que você faz hoje, você compra e você vende. Quando você compra, você tem que emitir uma nota de compra, você tem que declarar essa compra, você tem que fazer uma entrada dessa compra no seu estoque. Se você for transferir de estoque, você tem que fazer uma nota de transferência de estoque. Se você for devolver um produto numa loja, quando você vende, você tem que fazer uma nota de devolução. Então, tudo hoje em compra e venda é que o cliente só está acostumado a ir numa padaria e comprar o produto. Mas a verdade é que por detrás de tudo isso, tem um software que precisa se conectar a essas regras fiscais, que precisa controlar estoque, preço, produto e as promoções disso. E por isso se torna tão complexo. E além disso, a gente também tem uma dificuldade, isso é a nível mundial, que é de integrações entre sistemas. Então, o brasileiro, cara, ele gosta muito de criar software. Ele gosta muito de criar as coisas. Tudo que entra no hype... Tá. O brasileiro, ele copia muito rápido. Lembra dos quadrinhos do Romero Brito? Não sei se você lembra disso. Sabe, os quadrinhos do Romero Brito... Sou tão brasileiro assim. Não, se você conhecesse, ia ser mais brasileiro. É aqueles quadrinhos que são coloridos, assim. Aquelas artes, aqueles quadros que tudo é igual, cara. Mas é tudo colorido. Quando começou isso, cara, o brasileiro começou a piratear tudo. Começou a... Rapaz... fazer tudo do Romero Brito, né? Tudo parecido, com aquela mesma estética. No Brasil, não é diferente na área de tecnologia.
Quando uma coisa tá dando certo, você pode ter certeza que milhares de pessoas vão tentar copiar. Só um pequeno exemplo aqui. Quando eu comecei o meu podcast, todo mundo me falou para colocar uma mesa aqui e colocar uma TV aqui. Eu, porque os podcasts que dão certo, assim. Todos têm assim. Então, você tem que fazer assim. Eu falei assim, não. Eu vou ficar com as pernas. Tô brincando. Mas aqui, eu vou ficar na cadeira aqui, ter o Neon e vou... Cara, eu vou descobrir minha identidade de podcast, né? Legal. Então, sei lá, cara, o brasileiro eu vejo que ele é muito inovador, assim, criativo, mas ele também copia muito, né? Copia. Imagina assim, você... só aqui em Maringá, você tem mais de 2.000 CNPJs de software houses. Caramba. E quantos então, que tem? Assim, então, não sei quanto tem o resto do mundo, mas... cara, é muita gente. É muita gente fazendo RP, software de gestão. É muita gente fazendo a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, aqui no Brasil tem o SAP? Sim. SAP é o maior... O SAP. Se chama de SAP aqui? SAP, sim. Que esse, assim, em termos de ERP, de RP, esse é a minha experiência com isso. Quando eu trabalhava no ramo de logística, né? Legal. Fazia importação... então eu tinha assim um controle de estoque, eu fazia importação da Alemanha, dos Estados Unidos e tal. Já trabalhou com isso? Sim, então eu trabalhava, que eu me formei em logística, eu me formei em administração e logística. Como que é? Desculpa aí, eu sei que eu tô no teu podcast, mas eu tô fazendo pergunta também. Pode ir, sabe? Eu quero saber também. Como que é a diferença? O que você trabalhava com logística? Você trabalhava com as rotas de logística? Ou tipo assim, eu preciso... você tem muito WMS lá, esse tipo de coisa? Não, assim, minha última posição, né, assim, de trabalho lá era como planejador. Legal. Era um planejador de importação. Então, assim, eu tinha um portfólio de produtos, uma empresa gigantesca. E aí eu tinha um portfólio de produtos que eu precisava fazer todo esse equilíbrio entre o supply e o demand, né? Então, assim, tinha tantos containers pra lá, eu vou comprar tanto de tanto, vai chegar tal dia e acabou. Exato. Tipo assim, o dia inteiro, vendedor na minha cabeça, enchendo o saco, cadê o produto, sabe? E é tipo assim, fazendo aquele equilíbrio. E no Salesforce não. No SAP. No SAP lá. No SAP. Então, assim, por exemplo, ali tinha, sei lá, eu tinha, não sei, talvez 200 produtos. Mais ou menos assim, ou mais. E aí cada produto tinha ali um forecast... Né? Tinha ali uma previsão, tinha um estoque. Então, todos esses cálculos, né? De quanto que tem estoque, quanto que está a previsão, qual que é a previsão da produção, o tempo de entrega no navio versus via air, né? Air freight, avião e tal. E você, tipo assim, aí você fazia todo esse equilíbrio, né? De supply e você negociava com o seu cliente, falava que eu consigo entregar em tantos tempos? Que aí, assim, é bem específico. Então, assim, eu estava no departamento de planejamento. Dentro do planejamento, aí tem o departamento do customer service, né? Então, aí eles que comunicam com o cliente, aí tem eu aqui, tem product management e aí tinha os vendedores, né? Sim. Então, assim, é todo esse network, assim, de pessoas tentando conseguir os produtos, né? Colocar os produtos nas mãos do cliente, né? No mais rápido possível e sem perca de... Então, assim, por exemplo, eu tinha que atender os clientes, né? Garantindo o estoque deles, mas eu tinha que atender a minha própria empresa, a produção, garantindo que o estoque não vai sobrecarregar e lotar o warehouse, assim. Pra pensar assim, nos Estados Unidos, quantos marketplaces você tem que são fortes, que vêm na sua cabeça? eBay, Amazon, quem mais? Eu só usava Amazon, pra falar a verdade. O eBay, porque o eBay nem usava porque era de leilão, né? Sim. Entendeu? Então, assim, 5 que me vem à mente aqui. Tá, quais outros aí que eu tô meio... Tem a Temu que tá indo lá, né? A Temu, que é chinesa, que tá lá. Alibaba. Alibaba tá em todo lugar também, né? Mas americano, cara, esses dois que eu lembro. Vamos dizer assim. E esse que tá indo pra lá. Então, assim, eu vou colocar 5, assim. Vamos dizer assim, 5 marketplaces fortes. No Brasil, cara... Nossa, cara, é verdade, né? Tem 60 marketplaces. Você tem o Mercado Livre, você tem a Magazine Luiza, você tem Shopee, você tem a Época Cosméticos, você tem a Kabum que virou marketplace, você tem várias empresas de ar-condicionado que viraram marketplace, lojas MM. Você tem uma infinidade de marketplaces. Então o brasileiro, ele fala assim, poxa, existe um marketplace? Existe gente que pode vender no meu site com os próprios produtos? Madeira em madeira, enfim... Não, então vou fazer um marketplace também. E aí... Mas você não acha que eventualmente, tipo assim, uma empresa vai comprar na outra, eventualmente vai
Acontece essas compras das empresas, né? A Lynx mesmo, compra todo mundo, enfim. Mas marketplaces são muita força de vendas própria mesmo. Às vezes o cara tem muitos sellers, muitos vendedores já conectados que compram dele. Ele fala assim, poxa, eu vou fazer esses caras venderem na minha plataforma e vou virar um marketplace. Então, eu digo assim que o brasileiro, ele é muito criativo e inventa... Nós temos empresas que criam marketplaces. Em próprias empresas. Você vai lá para os Estados Unidos e fala assim, nossa, eu sou uma empresa que cria um marketplace. Cara, não sei se vai ter mercado, não. Mas no Brasil você vai. Porque lá, por exemplo, a Amazon domina todo mundo. Domina tudo. Ninguém consegue competir com a Amazon lá, né? Exato. Aí eu vim aqui e falei assim, nossa, Amazon. Vou começar... Falei, cara, não é nem... E aí você vê, né? 10% da Amazon lá em tudo, né? Em opções de produtos, entrega, tempo de entrega, customer service ali, o atendimento ali, cara, Você tava no Brasil quando a Amazon veio pra cá? Ou não? Quando eu cheguei aqui, ela tava, acho que entrando... Eu vim em 2020. Não, ela já tinha vindo. Já tinha vindo, mas pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Pouco tempo, mas o que acontece? Vem um medo de todo mundo, né? Um medo de todo mundo. Nossa, a Amazon vai vir, vai quebrar todo mundo. Misericórdia. Nos Estados Unidos, todo mundo vai... Rapaz... Não aconteceu, mas... Não aconteceu. O Brasil é Brasil. Por causa da aqui é complexidade, BR. né? Os caras não entendem. Aqui é BR, cara. Aqui não tem. Tá, mas o marketing do Amazon é muito massa. Você viu que a propaganda recente do Amazon? Que o cara tava fazendo uma gambiarra, tipo assim, o pai, a mãe e a filha eles fizeram uma piscina, tipo uma lona dentro da caminhonete, numa picape, assim. Ah, sim. Encheu a piscina, aí o Amazon chega, cara, não faz isso, compra aqui e tal, compra uma piscininha ali, inflável. Sim. E, cara, eu achei genial esse marketing, né? Genial. Eu falei assim, cara, sai da gambiarra, facilita a sua vida. Você viu do Mercado Livre no Brasileirão agora? Não. Não sei se é Brasileirão, eu sou horrível de futebol, tá, gente? Também. Mas tem aquelas placas de propaganda que aparecem aqueles LEDs, sabe? Aqueles LEDs. E aí na parte do escanteio saía uma bola, cara. Quando era o escanteio, saía uma bola, essa é a entrega do Mercado Livre. Seu produto chegou. Nossa, quando saía assim... E saiu uma bola pro cara já na linha do escanteio. Mercado Livre. Então, e o brasileiro é muito bom pra propaganda, muito... Sim. É muito criativo. Então, a gente está no país, um dos países mais criativos do mundo pela dificuldade de se empreender e pela, cara, facilidade de criatividade que a gente tem mesmo. A gente tem muita criatividade para fazer coisas complexas, mas a brasileira muita coisa. Brasileira e a parte da eficiência, tá? É um negócio que eu vejo assim que precisa melhorar, sabe? Assim, em termos de eficiência em geral, sabe? Ser objetivo em matar um problema? Como assim? Assim, por exemplo, a eficiência do Amazon, por exemplo, cara. A eficiência que eles têm operacional, sabe? Eu já fui dentro de um warehouse do Amazon de 1 milhão de square feet, acho que dá 32 mil metros quadrados. Entendeu? Gigante. Aí você vê a eficiência, cara, sabe? Os robozinhos, os processos, tudo controlando, né? Os processos, as pessoas, tudo no seu lugarzinho, tem um tapetinho pro cara, tipo assim, até os tapetinhos de memory foam, assim, no pé, porque o cara consegue ficar mais confortável em pé, trabalhando, então consegue trabalhar mais e tal. Então, tipo assim, todos esses detalhes... Os caras são os pais da administração, né? Entendeu? Então, Henry Ford, Henry Fayol, Taylor, desde aquela época, tudo desses caras que vieram de lá mesmo. Esse processo de produção tá no sangue dos caras. Tá no sangue, cara. Porque eles o Brasil não é muito assim, não. Porque o americano, ele pensa de uma forma muito lógica, assim. O americano é muito sistemático, né? Igual o Matheus ali faz. Não, o gringo é sistemático demais. Sistemático. Porque, cara, assim, é uma forma, assim, você categoriza tudo. Então, essa parte que a gente tá falando de carga tributária e tudo, o americano, ele consegue categorizar as coisas, assim, ele não gosta de fazer as coisas... vamos dizer assim, é um trabalho de preguiçoso. Não gosta de fazer as coisas duas vezes, né? Ele gosta de fazer cara, processual. Não quer perder tempo, entendeu? Eu sinto isso também. Não, nem vou falar aqui. Pode falar. Não, eu não quero criticar muito. Porque não, critica o Brasil aí, cara. Não, eu critico os dois lados. Mas vai acontecer, entendeu? A gente sair no soco aqui. Tô brincando, tá, gente? Todo mundo é crente aqui. Não, esses dias eu tava saindo com a minha esposa. Aí, tipo, minha esposa atrasou, ela é maringaense, né? Eu tava pronto muito, mas ela atrasou. Sim. Só que, graças a Deus, ela atrasou, porque o compromisso que a gente tava indo, o povo lá atrasou tanto que teve que cancelar, entendeu? Então, tipo assim, um maringaense atrasando o outro e, tipo, eu falo, cara, cadê a eficiência americana? Dá uma saudade de, tipo assim... Não, isso aí eu não sou... Não. Eu não gosto disso também, não, cara. Às vezes, assim... Tanto que eu te mandei mensagem, né? Eu falei assim, rapaz...
Não. Tem uma pontualidade, um lorde inglês, mas não vou conseguir chegar. Mas assim, eu falo a confusão às vezes que gera. Às vezes nem é o atrasei, mas é a confusão da pessoa. Tipo, todo mundo marca 7 horas e todo mundo sabe que vai chegar às 7h30. Tipo, uma coisa assim, né, do brasileiro. Eu acho que é intrínseco, né? O cara sabe, igual no começo aqui, minha sogra falava, quando eu tava dirigindo, aprendendo a dirigir na cidade, ela falava pra eu subir e descer. E eu, o que é a esquerda, o que é a direita? Será que sobe a esquerda? Então eu vejo que E assim... se você perguntar pra ela, nem ela sabe também. mas se ela tivesse falando outro maringaense, se ela tivesse falando outro maringaense, o cara ia interpretar e tal. Então, assim, quem morou muito nos Estados Unidos, ou americano, ele pensa de uma forma muito lógica, muito prática, assim. Então eu sofro muito em Maringá com essas voltinhas que acontecem, assim, que eu vejo em comunicação, lidando com empresas, sabe? Então, é um negócio que eu tô tentando decifrar ainda, sabe? Entendi. E dá saudade dessa eficiência, às vezes, sabe? Dessa praticidade. Assim, essa é a pior coisa que você gosta no Brasil. E a melhor coisa, além da sua esposa, que você gosta no Brasil? Não, então. Mas também isso tá interligado com o que eu gosto do Brasil, entendeu? Ah, então você precisa, tô brincando. Porque assim, por mais que tenha essa ineficiência, ainda tem aquela leveza, sabe? Do Brasil, aquela criatividade. Tipo assim, os problemas estão interligados com os... Né, os contras e os prós estão interligados. Então, assim... por mais que eu tenha saudade daquela eficiência americana, cara, eu não tenho saudade daquela rigidez americana, entendeu? Sim. Então, tem que aprender a viver com algumas coisas aqui, né? Isso aí. Mas vamos voltar a você aí, né? Então, suas 15 empresas aí que você então, tem. Mas um negócio legal é que a Increase, a gente tava falando da Automizei. Não tem um aplicativo da Automizei? Porque para você entrar numa Amazon Go ou você entrar numa loja autônoma, você precisa de um aplicativo. Você faz um pré-cadastro antes, senão você não entra. Então, a Increase fez, basicamente, a tecnologia base para a Automizei. Uhum. A Increase então, base, tá. A gente conseguiu fazer a interface do aplicativo na Increase. Então, eu acabei interligando um pouco as empresas que eu tenho para fazer uma coisa só. Então, hoje a gente está voltado para o varejo, está voltado para e-commerce e tecnologia. Então... A Neral ali, a gente teve um know-how de e-commerce, que a Increase constrói ferramentas de e-commerce. A Automizei utilizou para as lojas autônomas, a aplicação de criação de e-commerce da Increase. Então, todas essas coisas ficaram interligadas e a gente conseguiu fazer isso com mais eficiência. É isso aí. Tá. Então, agora não, isso é legal, sabe? Você está sempre buscando... Né, como fazer otimizar os processos, a integração dos negócios. Fazer mais com menos, né? Mas tudo isso aí a gente tem um propósito, né? Sabe qual que é o propósito, né? O propósito o quê? Pessoal. O seu propósito pessoal. De você ter também tem um propósito, fala sério. Qual que é a sua missão? Sim, tem. Então, a missão aqui é levar Jesus para toda parte. Amém. Não é verdade? Amém. Esse é o propósito do podcast. Claro. Estão te enganando, gente, é verdade. Isso é uma desculpa. Tô brincando, tá? O sonho brasileiro, na verdade, é o sonho de Jesus. É, isso aí. Porque eu falo a necessidade, assim, né? o sonho americano, ele virou um negócio muito materialista, né? Então, para mim, o sonho brasileiro é algo materialista e espiritual ao mesmo tempo, sabe? É uma prosperidade material e espiritual. Você fala que o sonho brasileiro precisa ser isso. Pra mim, é porque eu falo assim, que eu só tô tentando instigar o povo a pensar nisso, entendeu? Mas cada um vai definir por si o que é. Do que é o sonho brasileiro. Que é a missão do podcast, entendeu? Entendi. O sonho brasileiro. Te instigar, te convencer a acreditar no sonho brasileiro. Aí se a pessoa perguntar, mas o que é o sonho brasileiro? Não sei, eu te pergunto, entendeu? Esse é o... Entendeu? Todo mundo tem essa fome, né? De dar certo e ser próspero. Né? Mas só que é assim, sempre quando eu pergunto, eu falo pras pessoas, e aí, qual que é o seu sonho brasileiro? Não, porque a minha missão aqui é pra... Aí a pessoa... quando eu falo pra pessoa, não, é que é convencer as pessoas a amar o Brasil, mostrar pra elas que é um país incrível. A maioria das reações, sabe qual que é? É difícil. Não, é esse assim, esse silêncio assim que dá, cara. A maioria das reações. Tipo, sabe o que eu consigo interpretar nisso? Nossa, cara, você tem razão. Tem que ser mais grato mesmo pelo meu país, né? Mas é difícil ser grato por tudo que eu vejo. Sabe? Tipo assim, eu vejo que as pessoas estão processando. Eu acho que eu vejo as coisas com um copo meio cheio, cara. Eu também. Eu amo o Brasil. Então, mas muita gente tem essa Talvez reação. que eu não seja tão viajado igual vocês, né? Viajado em termos geograficamente ou viajado nas ideias? Não, geograficamente. Nas ideias eu acho que eu preciso diminuir um pouco. Mas, porque, cara, a gente... O Brasil, eu vejo as coisas sempre com um copo meio cheio. A gente tava falando sobre empreendedorismo, né? O Brasil, cara, tem uma infinidade de
de questões aí para você empreender. E o brasileiro, ele é muito intenso em tudo que ele faz. Se ele não gosta com força. Se ele gosta com força também. Mas eu vejo que o que tem acontecido hoje nas pessoas, nessa frustração, é uma frustração delas não estarem bem consigo mesmas. Exatamente isso, exatamente. Eu acho que quando vem essa perguntinha no podcast, a pessoa pensa assim, na verdade ela tá frustrada com ela mesma, não é nem com o país. Porque se você tá bem num lugar, com você mesmo você vai estar bem em qualquer lugar, óbvio, né? Nas devidas proporções. A gente sabe, no Brasil não é perfeito, pelo amor de Deus. Mas as pessoas têm uma fome, têm uma sede que elas, muitas das vezes, elas não entendem o que realmente está acontecendo, né? E a gente, não sei se você percebe aqui depois que você chegou no Brasil, que as pessoas sempre querem falar sobre prosperidade, sempre querem falar sobre ter as coisas, né? Sim. E, cara, prosperidade pra mim é uma coisa muito diferente, eu acho, da maioria das pessoas que elas pensam, né? Porque às vezes ela tá pensando só em uma área da vida, né? Mas uma vida abundante, você tem uma vida cheia em todas as áreas, né? É uma vida completa, uma vida plena, né? O Senhor prega pra nós a respeito de uma vida plena. Prosperidade pra mim é terminar bem. É você completar as coisas de uma forma bem. Começar e terminar. Começar e terminar bem. Na palavra de Deus fala assim que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, das pessoas que não sabem te dar bons conselhos, né? Ou dão más conselhos a você. Não se detém no caminho das pessoas que fazem coisas erradas, dos pecadores. Nem se assentam na roda das pessoas que zombam de você. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E ele é plantado, e o justo, né, ele é plantado como se fosse uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, águas correntes, uma árvore forte que tem as suas raízes e que sempre está regada. E que dá o seu fruto no tempo certo, na estação devida. Então o que eu vejo? Que a prosperidade nas vidas das pessoas, hoje o brasileiro, ele acha que quem enriqueceu é próspero. Mas a prosperidade, nesse salmo, fala que é sobre o tempo. É sobre você terminar bem e sobre os frutos que isso dá depois de você ser quem você é. Porque você vê que nesse salmo o Senhor fala para nós a respeito de como nós devemos ser. Como um padrão de justiça a gente tem que ser. O padrão de justiça é a função do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não conhecer Jesus, do juízo, o que vai acontecer depois, e da justiça, que é de como Jesus se portou nessa terra. De como que é o padrão de justiça, né? O padrão de retidão. E ele fala sobre o justo. Então, para mim, ser próspero é você ser justo. Para mim, ser próspero é você terminar bem. Para mim, ser próspero, muitas das vezes, não é você ter as coisas como as pessoas pintam hoje em dia. Você vê o profeta Jeremias, né? Conhecido como profeta chorão na Bíblia. Porque ele não viu muitas das suas profecias sendo cumpridas, e todas elas já foram cumpridas, basicamente. Então você vê que se ele fosse tido como um profeta não próspero, ele nem ia ser citado na Bíblia, né? Enfim, mas ele foi próspero, porque ele cumpriu o propósito dele. Então, eu acho que ser próspero, essa vibe que está acontecendo no Brasil hoje, a gente está falando de Brasil e Estados Unidos, né? E tem muito dessa coisa do capitalismo, do capital, enfim, que as pessoas querem ter as coisas. 5 passos. Os 5 passos da prosperidade, 5 passos de isso, tudo. E aí tem você muita gente vê... que cai nisso, né? E você vê na palavra de Deus, todo esse versículo, todo esse capítulo que eu falei agora, você fala assim, poxa, bem-aventurado o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, não zombam de outras pessoas. Elas não pegam caminhos maus, não pegam conselhos bons, mas ele tem o prazer em meditar nas coisas do alto, nas coisas corretas. E aí sim, no devido tempo, ele dá o seu fruto, na estação correta. Sim. As suas folhagens não murcham. Então é um fruto que ele permanece, né? Um fruto digno de arrependimento do que ele fez no passado, né? De uma retidão mesmo. Então, a gente ouve muito isso na nossa igreja, né? O importante é terminar bem. Sim. A gente tem que lembrar dos pequenos começos, mas a gente tem que terminar bem. Então, esse é o propósito. Então, tudo que a gente faz hoje, nas empresas ou em qualquer lugar, eu sempre fico me perguntando se é o propósito que o Senhor, que Deus tem para mim e como que isso tem refletido na vida de outras pessoas mesmo, assim. E isso é algo que me move. Algo que me move sempre. Eu acho que algo que eu vejo nos Estados Unidos, tá?
eu vejo muito um foco geracional. Uma vez eu cheguei todo feliz com um amigo meu, um amigo americano. Falei, cara, eu tô tão feliz, cara, eu finalmente entendi um planejamento, o que eu preciso ter um plano de 5 anos. Cheguei nele assim, todo feliz, e falei, cara, você tá pensando muito pequeno, cara. Que é isso, cara? Tipo assim, me deu uma crítica, tipo, nossa, sabe? Você tem que ter um plano de 10 anos, você tem que ter um plano de 20 anos, você tem que ter um plano de 100 anos, geracional. Então, assim, conectando com o que você falou, assim, não é sobre adquirir a prosperidade, é sobre manter essa prosperidade, né? Prosperidade em todas as áreas da vida, né? Não é sobre você casar, é sobre você manter o casamento. Não é Exato. sobre você... A Bíblia é um livro geracional e ele é Aham, um livro de herança, né? aham, Nós recebemos uma herança. sim. A herança que o Senhor deu para nós é a salvação. Mas ele fala sobre a herança dos filhos. Às vezes as pessoas estão perguntando aqui. Eu vou até citar um cara aqui que ele resumiu muito bem o que é propósito e vocação, né? Ela fala assim: propósito tem a ver com. Vocação tem a ver com você, propósito tem a ver com o outro. Legal isso aí. A vocação tem a ver com as suas habilidades, o que você vai fazer no seu dia a dia, né? Como que você vai usar as ferramentas que Deus te deu. Mas o propósito sempre tem a ver com outra pessoa. E é a herança que você vai deixar para outras pessoas. Então, é o legado que você deixa para outras pessoas. E isso é muito importante. As pessoas têm esse planejamento, mas, cara, a Bíblia é um livro de herança. A gente recebeu uma herança, sempre fala sobre a geração, né? A herança dos pais para os filhos. Então, hoje, agora que eu vou ter filho, né? Uma filha, Angelina. Quando que... Eu acho que vai nascer daqui a um mês, se Deus quiser. Parabéns. Der tudo certo. É isso aí, estão sabendo em primeira mão aí, galera. Angelina. É isso aí. Então, a gente... É incrível como que a sua cabeça muda antes de você ter seu filho. E você começa a entender algumas coisas sobre herança, sobre o que o Senhor deixou, né? Sobre o que Deus deixou de uma forma diferente. Né? Mas foi muito pro lado de Bíblia, né? Foi muito pro lado Não, mas de crentez, gente. Ou não? Mas a gente, igual você falou, a gente só usa uma desculpa, né? Porque, cara, assim, o mundo tá sedento, né? O que eu percebi, a pandemia veio, regaçou tudo, aí depois todo mundo falou assim, não, agora eu preciso estruturar minha vida. Aí, cara, eu sinto que nós estamos numa fase que todo mundo já estruturou a sua vida, mas a galera agora tá percebendo que tá faltando algo. Exato. Entendeu? Não, e são fases mesmo. Por exemplo, na pandemia aconteceu que todo mundo tava com problema de dinheiro. E como a gente tá no Recri, lá na igreja, a gente tem rede cristã de empreendedores, tá, pessoal? É um ministério da igreja que a gente fala com empresários ou pessoas que têm uma carreira, ou seja, todo mundo, que precisam de ajuda na sua empresa, nos seus negócios, ou também pessoalmente, né? Quer migrar de carreira, quer saber como cresce profissionalmente, enfim. E antes, a gente ficou, ano passado inteiro, a gente fez uns 200 atendimentos. Ano passado, tá, 2023. 200 atendimentos onde a pessoa senta na sua frente, ela fala o que ela está precisando, e aí tem uma equipe preparada para ajudar ela. Se você quiser, vai lá no Bola de Neve, tem as inscrições lá para você ser ajudado, é bem legal. E se você não for de Maringá, tem Bola de Neve espalhada em todo o Brasil e mundo. Então são 700 bolas de neve que tem Recri, pode ficar tranquilo. E aí, a gente percebeu que as pessoas estavam com um problema de como gerar receita. Então, todos os nossos workshops, treinamentos, nossos atendimentos presenciais, é a pessoa falando assim, não consigo pagar as contas, minha empresa está falindo, está acontecendo alguma coisa. Hoje está diferente. As pessoas estão com problema de, tipo assim, não estou conseguindo fazer a gestão dos meus recursos. Olha que bênção. Eu recebo tanto... bênção e maldição, tô brincando. Mas é uma bênção que agora já passaram de nível, né? Sim. Mas, cara, agora eu não tô conseguindo... Eu não sei o que entra, não sei o que sai. Olha. Então você vê... Vocês estão vendo os frutos do todo o seu serviço também, né? Os frutos, mas eu só tô complementando e concordando com o cenário que você acabou de falar. Que antes, o povo, ele tava assim, poxa, aconteceu a pandemia, todo mundo tava escasso e ninguém tinha dinheiro para nada. Agora, o pessoal já encontrou o que faz, já sabe o que quer fazer mas não sabe os recursos que isso está acontecendo, né? Não sabe gerenciar esses recursos, né? Do que está acontecendo com eles. Isso é muito legal. A gente vê esse retrato bastante no Recri, mas ainda assim, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que ainda precisam descobrir quem elas são, precisam descobrir o que elas vão fazer, enfim. E ser ativadas nisso aí. Sim. É por isso que nós estamos aqui, né? Toda sexta aqui, trazendo uma pessoa, cara, que eu pensei ajudar pelo menos uma pessoa, sabe? Despertar um pensamento, encontrar seu propósito, né? Mas eu vejo que o povo tá sedento, sabe, João?
Tipo assim, o povo tá sedento mesmo. E, cara, assim, o meu maior anseio é ver o povo encontrar esse propósito, sabe? Propósito e identidade, né? Você encontra a sua identidade, o seu propósito, você não vai ficar perdido andando por aí, né? Exato. Você não vai... O engraçado é que eu falo que na palavra de Deus, a gente fala, as pessoas falam sobre esse chamado, sobre propósito, e isso está muito claro que Deus vai usar você em ambientes diferentes, em canais diferentes. Você está sendo usado aqui no podcast, em um canal diferente. Uhum. A gente está falando de uma coisa artística aqui, querendo ou não, tem arte envolvida, tem captação de vídeo, tem um entrevistador ou um conversador, né, um diálogo aqui, que é mais uma conversa, né? Mas o propósito e o chamado do Senhor, ele é o mesmo para todos. Uhum. Só vai diferenciar o canal onde eles estão. Ó, até bati na placa aqui. Ó, já derrubei a água, cara. Cara, você foi o primeiro a derrubar a água. Quase estragou minha placa aqui. Agora não derruba a placa, por favor. Eu tô estreando ela hoje, galera. Eu achei que tava fixado, por isso que eu... Não, aqui, ó. Tô estreando ela hoje. O João já queria me sabotar aqui hoje. Mas o chamado e o propósito é para todos igual. Pensa assim, o Senhor, ele falou que a gente tem que... em Adão e Eva, no paraíso, no Éden, o Senhor vinha toda virada do dia conversar com eles. E durante a criação, o Senhor foi falando com Adão e falou assim, ó, você vai dominar sobre os animais, você vai fazer isso. Então, o que Adão fazia e Eva fazia? Conheciam a Deus. Conheciam a Deus. Esse é o propósito de todo mundo. A palavra de Deus está escrito que conheçais e prossigai conhecendo ao Senhor. Então a gente tem que conhecer ao Senhor em todo tempo. Essa é a verdade. O Senhor, ele faz a gente conhecer ele através da família, através dos relacionamentos que a gente tem, através da nossa vida mesmo, das nossas emoções, sentimentos e tudo que tem dentro de nós. É uma maneira que a gente entende e como a gente conhece o Senhor. E o chamado é igual para todo mundo, que é ide, fazer discípulos de todas as nações. Entende? E o Senhor fala, né, de uma escala desses discípulos. Então a chamada e o propósito é o mesmo. Sim. E a vocação, que é o que a gente estava falando, né, que é as habilidades que o Senhor te deu para cumprir todas essas duas coisas. Que é o que diferencia todo mundo. É o que o Senhor colocou de habilidade na sua mão. É como que você vai exercer esse propósito, esse chamado. Mas a maneira... Por exemplo, o seu propósito é conhecer a Deus. Muitas das vezes as pessoas elas ministram o coração de Deus com canções, com pintura ou com quem elas são. Sim. Maria, que é a mãe de Jesus, ela só criou Jesus, vamos assim dizer. É o propósito dela. Eu falo assim que eu não tenho um produto ou um serviço. Eu vendo ideias. Entendeu? O podcast pra mim é isso, sabe, cara? Eu quero... eu vendo ideias, entendeu? Porque, cara, a ideia é um negócio assim que... Porque a palavra fala do poder da língua, né? Cara, você pode derrubar uma nação inteira com a sua língua, né? A arma mais poderosa, né? Então, imagina, assim, o peso da responsabilidade desse microfone aqui. A gente tá falando aqui, né? Sim. Uma ideia que a gente soltar aqui, o cara muda pode a vida pegar, de pessoas. Transformar a vida, entendeu? E isso acontece muito no Recri. Né? Você acredita? Porque, às vezes, você fala uma coisa pra pessoa, muda a vida dela. Às vezes, ela tá falando de empresa ali. Mas a pessoa não tá ali pra falar de empresa, tá pra falar da família. Você sente isso. E aí você acaba falando da família. E aí a história daquela pessoa é mudada. É muito importante. A palavra de Deus está escrito que as palavras são como vida e como morte, né? Tem palavras que são lançadas como vida ou como morte. Esse é o poder da palavra. E quando você tem você lança isso na vida das pessoas, elas têm um poder muito forte. É por isso que é importante você andar com pessoas que realmente tragam vida para você. Sim. E como a gente estava falando das empresas, para fazer um desfecho aqui, é muito legal a maneira que uma dessas empresas foi criada. Que é a Increase. Tá. Uma vez eu estava num culto. E antes desse culto, eu tinha tido um sonho. Eu vou falar do sonho antes. E eu tenho experiências com Deus muito em sonho, assim. Deus fala muito comigo em sonho. E no sonho eu tinha uma sala, assim, uma sala branca. E nessa sala você tinha... eu tinha várias formas. Sabe? Tipo, como eu posso dizer? É que parecia... Elas flutuavam, assim, como se fosse água,
como se fosse pó com vento, algumas coisas assim, né? E aí, no sonho, eu via claramente Deus falando assim comigo. Essas são as ideias. Eu te dei capacidade de criar ideias, de ter ideias e criar coisas. Eu te dei essa habilidade. E eu tenho essa habilidade de ver negócio, ver oportunidade, ver essas coisas. E no sonho, beleza, tal. E aí, eu ouvia uma palavra, como se fosse uma frase. Imagina essa frase aqui, Gringo do Sul Podcast. Eu via essas frases, a próxima frase que eu vou falar, eu via ela entrando no meu ouvido. E o Senhor falava assim pra mim, mas sou eu que dou, sou eu que concretizo essas ideias. E ela vinha e entrava no meu ouvido. Quando ela entrava no meu ouvido, aquelas formas se tornavam losangos, se tornavam um triângulo, uma bola, um quadrado, formas sólidas. E essas palavras, beleza, fui pro culto, cara. Olha que doideira. Fui num culto Flame, que é um culto de jovens lá na igreja. E nisso, eu tava nesse ponto de criar uma empresa, de fazer algo. Eu tava na Neral, mas tinha algo que eu precisava fazer. Eu falei assim, rapaz, faz tanto tempo que eu tô prestando serviço, eu queria escalar, eu queria fazer alguma coisa mais escalável mesmo, mais rentável. Neral tava bem, tava tudo certo, não tava reclamando, gente. Mas eu quero virar uma empresa de $1 bilhão de dólares, sabe? Aquela coisa assim. E essas empresas têm potencial para se tornar isso. Poxa, a gente tá falando da Amazon aqui agora, né? Por que não? A gente é nossa concorrente. Você contrata uns indianos, você chega num bilhão rapidão. E aí, o que acontece? Eu fui pro culto, eu tava nesse momento da minha vida, eu e minha esposa, né, Amanda. E aí a gente, tinha o Iso que veio aqui, ele tava pregando, eu acho que ele nem sabe disso, cara. Se ele ouviu o podcast, ele vai saber disso. Ele tava pregando, e nesse dia, e no momento ali da frente, a gente foi orar ali na frente, eu tava orando, e veio uma pessoa orar por mim, que é o Davi. Davi da Silvana. Nem sei se ele sabe disso também, vai saber agora. Mas ele falou assim, eu vejo na sua vida, cara, Deus tá me falando assim que ele vai te entregar uma nova empresa. Daí eu falei assim, rapaz, daí aqueles crentes céticos ficam falando assim, rapaz, eu tenho 1000 empresas, que cada dia eu crio uma diferente. Tipo assim, é fácil o cara profetizar um negócio assim na minha vida. Serial entrepreneur, né? É, isso. Um empreendedor, cada dia você abre uma coisa diferente. E aí o que acontece? Eu falei, até aí tudo bem. Ele falou assim, só que eu vejo um aplicativo. Tem uma coisa a ver com aplicativo, cara. E o Davi não sabe nada disso, cara. Não é de tecnologia, né? Ele é personal trainer. E aí ele falou assim, cara, é um aplicativo. E ele começou a falar algumas características, cara, do aplicativo. E eu tava atrás, assim. Nisso, o Iso lá na frente começou a falar assim, Deus tá falando que tá entregando uma empresa que tem a ver com criação de aplicativos. Aqui. Isso é pra você. E o Davi tava falando comigo na hora, cara. Nossa. Daí ele começou a rir, a gente começou a rir, eu falei assim, cara, eu acho que ele vai lembrar disso. Cara, daí eu falei assim, cara, tá confirmado, né? Então. Eu acho que é pra mim mesmo, né? Se for mais assim, direto ainda. E aí, cara, dentre todo esse tempo aí, surgiu a Increase, que é uma empresa que cria front-ends. Todo e-commerce feito em Increase, automaticamente ela já se torna um aplicativo que você consegue publicar nas stores, enfim. Então, assim, o poder da palavra. Então, a sua vida, a verdade é que, para quem está escutando, ela é gerida por uma palavra. Já foram liberadas palavras sobre a sua vida. E palavras de Deus. Na palavra do Senhor, eu acho que existem 14 mil promessas. Não sei se são 8 ou 14 mil promessas. Não sei. Entre 8 e 14, tá? Mas fica com as 8. 8 mil já é promessa suficiente. São palavras de vida que são liberadas. Né? E a gente tem a escolha de pegar essas palavras e nos apropriar dessas palavras. Às vezes muitas das vezes as pessoas falam que você não vai dar certo ou alguma coisa e você, cara, é influenciado por isso. Mas se você dá a chave do seu coração para as pessoas certas e para o Senhor Jesus, essas palavras se tornam vida na sua vida, não palavras de morte. Quando eu fui criar a Increase, eu tive um amigo, que hoje ele tá nos Estados Unidos, enfim, e ele falou assim que não ia dar certo, cara. E aí, cara, me deixou super frustrado. Não, sobre Increase. Ele falou sobre você. Não ia dar certo. Ele falou que ia dar certo, cara. E eu falei assim, e eu entendi todos os argumentos dele de mercado. Ele não tava querendo meu mal. Ele é meu amigo. Ele não tava querendo meu mal.
Mas daí veio isso na minha mente. Cara, eu não preciso dessas palavras de morte. Muitas das vezes as pessoas lançam palavras sem elas entenderem que são palavras de morte. Mas eu escolho as palavras de vida. Sim. Eu escolho ouvir o que o Senhor falou pra mim. E aí, cara, deu certo. Mas aí essas palavras negativas vêm e passam por um filtro, né? Um filtro. Então esse filtro tem que estar no jeito, alinhado. Tem que estar certo, tem que estar limpo, né? Porque é o filtro da identidade, é o filtro ali do Espírito Santo dentro de nós, né? É isso aí. Então, quantas pessoas talvez acreditaram essas palavras, né? De morte hoje não estão exercendo, assim, essas palavras, né, cara? E eu penso assim, cara, o Jeff Bezos é um cara que ele fala assim, mas por que você quer inventar uma empresa tal, você quer ter essa ideia? Ele fala assim, cara, porque quando eu tiver os 80, 85 anos de idade... E 1000 indianos? Tô brincando. Mas ele fala assim, eu vou olhar pra trás... Legal. E eu falo assim, era isso, pelo menos eu tentei e tal. Então, eu sempre penso na minha vida assim, quando eu estiver terminando, né, eu vou estar terminando bem. Então, cara, que a Increase possa increase. Em nome de Jesus, né? Amém. Que ela possa decolar, crescer. E, cara, se Deus te der mais umas 4 empresas, já dobra. E aí Amém. você vai empregar e já centenas, só que de brasileiros, tá? Se for 1000, é 1000 brasileiros, pelo menos, tá? Então tá bom, então. Que aí, pelo menos, você levanta o nosso povo aqui, né? Isso aí. E a automatizei também, né? Que ela... Automatizei. Automatizei é o jeito certo de falar. Sim. No português. Mas daí, como nome próprio, automatizei. Cara, eu sei que nós estamos muito porque apertados todo no mundo tempo. fala automatizei, tá? Porque... Não. Mas eu sei que nós estamos meio apertados no tempo, mas eu tô com essa curiosidade o podcast inteiro. Como que você conheceu o Thiago Ramalho e falou, cara, vamos fazer essa empresa? Rapaz, isso aí é... Tem como você dar um resumão? Senão o Matheus vai chutar a gente pra fora. Tem, cara. É assim... Primeiro que eu já conheci o Thiago de ouvir falar, obviamente, né? Tinha alguns amigos que já conheciam ele, o Ricardo Guirado, que fazia franquias, enfim. Tá. Mas foi uma coisa muito inusitada. Na verdade, o ponto de contato foi meu sócio, o João Falavinha. Que ele tinha um amigo no Paraguai, que o nome dele é Thiago também, que é do Ultraçaí, lá do Paraguai, que é sócio do Thiago Ramalho, aqui. Então, eles estavam fazendo os empreendimentos lá no Paraguai, algumas empresas, né, abriram alguns açaís lá e outras coisas. E aí, o Thiago Ramalho queria comprar um carro. E o João queria vender o carro dele. E aí, ele vendeu o carro sem ver o Thiago, cara. Sem ver o Thiago mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele vendeu o carro, entregou o carro no despachante e tal, então foi uma venda, assim, só por WhatsApp, entendeu? Não foi uma venda, conheço você e tal. Só que o João esqueceu um guarda-chuva dentro do carro. Aí, o Thiago ficou de entregar o guarda-chuva pro João, e o Thiago deu um bolo no João. Essa é a verdade. Daí, porque era pra esposa dele, a Nájila, entregar o guarda-chuva pro João, e a Nájila acabou esquecendo, tem as crianças, enfim, acabou esquecendo. Daí o Thiago falou assim, poxa, cara, agora pelo menos eu vou ter que pagar um café pra esse cara, né? Aí o Thiago chamou o João pra conversar. E nessa conversa, o João, eles se conheceram. Se conheceram nisso tudo. E aí, por conta de um guarda-chuva, basicamente é isso, né? Uma coincidência, vamos assim dizer. Aí o Thiago falou, cara, o que você tá fazendo? Aí o João falou, cara, eu era dono de São Camilo, enfim, né? Vendi minha parte lá, do Laboratório São Camilo. Tá. Ainda sou médico, o João é médico, mas agora, cara, tô investindo nessa empresa aqui, tô na Automizei e tal. Thiago, cara, me conta mais sobre isso aí. Aí o Thiago falou assim, cara, gostei desse negócio, dá pra automatizar uma sorveteria? Assim... Falei, não, dá pra automatizar uma sorveteria. Daí o João já oferecendo isso pra ele, né? Daí fez uma reunião comigo. Daí falou assim, não, cara, a gente faz junto. Mas a primeira loja, você faz junto com a gente? Que é a Auto ali. Primeira loja, cara, você faz com a gente? Não, a gente faz, a gente racha e vambora. Tinha certeza da tecnologia que ia dar certo. Cara, a gente ficou surpreso que deu tão certo. A gente achou que não ia dar tanto certo, mas deu muito certo. Vocês vão abrir outras, assim? Ou tem spoiler aí? Tem várias pessoas na fila. Um dia, o Thiago... Ele ganhou um prêmio de melhor franquia, eu acho que de groceries, não sei se da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Teve um dia que ele chegou no escritório lá da Automizei e ele falou assim, e aí, galera, o que vocês acham? Que deu certo, não deu e tal? Eu falei assim, cara, deu muito certo, né? Graças a Deus. Daí ele falou assim,
Não, vocês não estão entendendo. Deu muito certo. Falei, sério? Ele falou, cara, eu tô aqui pra saber como a gente vai entregar todas essas Automis aí. Essas lojas Auto. Eu falei, por quê? Cara, porque eu tenho 360 pessoas pedindo a coffee. E eu preciso saber se a gente consegue entregar ou não. Então, assim, deu muito certo. Eu acho que de franquias tradicionais, o Thiago esse ano vendeu mais de 50 franquias no ano passado. No meio do ano passado para o começo desse ano, né? Em janeiro ali, de julho até dezembro de 2023, ele vendeu várias franquias. Dobrou, então, ali. Não, eles têm 150 operações, né? Contando com Ultra e Gela Boca. Tá. Já estão umas 200 operações agora. Cresceram bastante, estão de vento em polpa. Mas... E a Auto tá nessa fila, né? Então, são várias coisas. E aí, como que o verão é forte, então ele tem que ajudar a fábrica a entregar todos os serviços. Aí as novas vão vir já nesse modelo híbrido. A gente testou um modelo híbrido de quiosque e loja autônoma que dá muito certo também. Então, assim, a gente tem vários projetos aí já engatilhados. E tem várias... Cara, depois a gente fala um pouco, mas... Tem muita coisa sendo automatizada, tá? Desde livraria, lojas de brinquedo, adegas, sorveterias, no caso. E fiquem espertos quem é de Maringá aí, que na próxima a gente vai falar sobre mais uma automação muito bacana aí. Legal. Vai acontecer. João, se você pudesse, eu imagino que você clonaria, assim, você mesmo, né? Cara... Bota cada um em uma empresa. Graças a Deus, hoje eu tenho sócios que tocam essas empresas, né? Algumas delas. Mas sim, cara, é bastante coisa. Mas glória a Deus, tá tudo certo. Parabéns, tá? Por todos esses empreendimentos, toda a sua garra e sua força aí pra conquistar seu sonho brasileiro, pra inspirar o povo, né? Brazilian Dream. Isso aí, cara, isso aí. Com provisão? Isso aí. E, cara, por último, então, eu sempre pergunto, sabe? Eu jogo pra pessoa pra finalizar e pra inspirar as pessoas. Qual é o seu sonho brasileiro e como você acha que as pessoas conseguem alcançar esse sonho delas aqui no Brasil? O sonho brasileiro é terminar bem. Muitas das vezes é o que a gente falou no podcast inteiro, né? As pessoas começam bem, buscam uma prosperidade, que ela é ilusória, mas elas não terminam bem. Então, o que eu quero terminar? O que é pra mim terminar bem? Cumprir meu propósito aqui de conhecer a Deus nessa terra ainda, né? Eu vou conhecer Ele na eternidade, mas nessa terra o máximo possível. Constituir família, que a família é a base disso, é a base de tudo. Terminar bem com a minha esposa, terminar bem com a minha filha, com os meus filhos, não sei se eu vou ter mais que um, quero, né? Sim. Mas a Angelina que tá por vir aí. E terminar bem. Lembrar dos pequenos começos, de onde a gente chegou, mas terminar bem. E eu não tô falando só financeiramente, eu tô falando emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Sim. Então, o sonho brasileiro é terminar bem, cara. Essa foi a resposta mais profunda do Sério? final de podcast. Isso aí eu tenho certeza que vai inspirar o povo, tá? Então, beleza. Glória a Deus por isso. Obrigado, tá, João? Isso aqui, João, é o seu Gringo Card, ó. Parabéns pelo seu Gringo Card. Sim, tá? cara. Carimbado e tudo. Isso. Vai ter um carimbo que te dá acesso a voltar aqui, esse território aqui, Cuidado, híbrido, brasileiro e americano. E nós teremos aí um evento de networking para todos que conquistaram o seu cartão, tá bom? Tá bom. E aqui você vai receber o prêmio. Aquele prêmio lá de... Você sabe o que eu tô falando lá? Entendi. De ter derrubado, né? O seu primeiro a derrubar um copo aqui no podcast. Exato, cara. Congratulations! Obrigado. Até mais. Tá? Sorte que não queimou a fonte, hein? Isso aí, cara. Obrigado, Então tá? tá bom, Guarda então. isso na carteira, não joga fora não, tá? Não vou jogar Pelo não. menos ali, coloca numa gaveta. Não, vou colocar ele na carteira. Tá bom? Falou. Até mais.